Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Neste espaço, a gente compartilha com você informações sobre a Câmara, sobre a cidade e também notícias de interesse público. E uma das reportagens de hoje é sobre a CNH Social, que permite a pessoas de baixa renda tirar a carteira de habilitação de forma gratuita. Um outro destaque é o cuidado com as crianças dentro de casa durante as férias. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte na faixa etária que vai de 0 a 14 anos. E a gente começa com o assunto mercado de trabalho. O emprego com carteira assinada já não desperta tanto interesse dos brasileiros. Pelo menos foi o que apontou pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, que aponta que 6 em cada 10, ou seja, a maioria, prefere trabalhar por conta própria. O resultado? Falta mão de obra para preencher as vagas. Foi a vontade de casar que motivou a confeiteira Caroline em transformar o gosto pelos donuts, este tradicional doce americano, no negócio da família em 2019. Na época, ela tinha 23 anos. A troca da CLT pelo trabalho por conta própria não aconteceu de repente. Ela aproveitou as férias para testar as receitas e as vendas. E eu tive a oportunidade de pedir um mês de férias para o meu patrão para fazer um teste, para ver se ia dar certo. E aí foi onde eu vi que nesses 30 dias deu super certo, a demanda aumentou mais, e aí eu vi que valeria super a pena largar a CLT para poder estar vivendo essa vida de empreendedora. O marido, o Wellington, que era comerciante em uma banca de jornal em São José, logo colocou a mão na massa e trocou o emprego pela cozinha e pelos desafios de empreender. Cada dia que passa é uma loucura, a gente não sabe que dia vai ficar até mais tarde ou que dia vou começar mais cedo, mas a gente tenta conciliar tudo isso, dia após dia, cada situação, cada encomenda que aparece. Então, o nosso dia a dia é isso, é um pouco imprevisível, mas sempre muito bom. Chega no final do dia, a satisfação é enorme. O casal não está sozinho. No mercado tem muita gente preferindo empreender. Tanto que as pesquisas mais recentes apontam um possível apagão de mão de obra na indústria, com carteira assinada. Um levantamento da Federação das Indústrias de São Paulo revelou que 59% dos entrevistados, 6 em cada 10 brasileiros, acham melhor trabalhar por conta própria, enquanto apenas 39% preferem o emprego formal. Um movimento que acontece principalmente entre os jovens de 16 a 24 anos. Esta especialista em recursos humanos explica os motivos do fenômeno. As pessoas da Gen Z, da geração Z, elas são muito dinâmicas e elas buscam efetivamente não só valor, elas buscam qualidade de vida, flexibilidade de horário, um plano de cargos e salários e de desenvolvimento que realmente atenda ao seu propósito. Então, às vezes, a empresa, por ainda estar nessa parte um pouco assim tradicional, buscando ali um modelo de CLT com horário super rígido, uma hierarquia, às vezes ela não fica tão chama a atenção dessa geração. A principal consequência desta rejeição à CLT é que está difícil de contratar, viu? Na indústria paulista, por exemplo, ainda de acordo com a pesquisa da Fiesp, 20% das empresas que procuraram novos empregados do início de 2024 até março deste ano não conseguiram preencher as vagas. Se antes ter a carteira assinada era o sonho de muita gente, agora parece que o jogo virou. Principalmente pela escala 6.1, que é mais oferecida aos empregos hoje, que é muito exaustiva, muito cansativa. E imagino que o empreendedorismo é o futuro do trabalho, porque está cada vez mais disponibilizados créditos, mais facilitados, para você poder abrir uma empresa, sonhar os negócios e também buscar outras formas de conseguir seu dinheiro com aquilo que você gosta, sem necessariamente precisar de um patrão. A Josi é mais um exemplo de quem abandonou a carteira assinada. Era funcionária em uma gráfica, mas há um mês resolveu sair e montar o próprio cantinho para revender produtos naturais. Flexibilidade de horário mesmo, para mim é mais liberdade e a gente fica mais feliz assim no nosso negócio,
Esta preferência pelo empreendedorismo também aparece na pesquisa do Instituto Locomotiva. 63% dos trabalhadores em São Paulo dizem que o trabalho formal oferece pouca flexibilidade para conciliar vida pessoal e profissional. E 58% disseram que trabalhar por conta própria seria a principal escolha, seja na indústria, no comércio ou em serviços. Nas redes sociais, a discussão ganhou destaque. Tem até adolescente falando que não quer ser CLT. A Júlia tem 13 anos e conta que o assunto já rendeu muita conversa na escola. A questão do CLT, as pessoas da minha sala, assim, da minha escola, elas zoam muito assim, tipo como se fosse um trabalho menosprezado. Mas empreender não é tão simples. É preciso bastante planejamento, além de conhecimentos administrativos e contábeis. As pessoas precisam conhecer quais são, né, as obrigações que você vai passar a ter quando você se torna um prestador de serviço MEI, por exemplo. Então, você tem impostos a serem recolhidos, você tem declarações que precisam ser recolhidas anualmente para você poder deixar a sua empresa em dia. E, fora isso, acho que muito importante é saber sobre o planejamento financeiro. Então, assim, o CLT, por exemplo, ele tem uma estabilidade que ele tem direitos trabalhistas que asseguram. Então, numa eventual demissão, ele tem ali o direito ao seguro-desemprego, dependendo do tempo que ele ficou na empresa. Ele tem fundo de garantia, saber que tudo depende dele. Então, assim, é ele quem vai buscar os clientes, é ele quem vai ter o papel de reter os clientes. Então, uma autonomia, mas também requer muito compromisso e disciplina. Muitas vezes, a decisão de buscar mais independência no trabalho vem depois de anos de carteira assinada. Foi o que aconteceu com Elcias. A última experiência profissional como zelador durou 4 anos e meio. Em casa, o salário já não dava conta dos boletos. Hoje, 2 anos depois de abrir o próprio negócio, no setor de limpeza em São José, a vida mudou. Hoje eu já presto serviço para condomínio, já tenho contrato fixo com condomínio, né? Escritórios, fábricas. Então, já graças a Deus, 6 meninas que trabalham para mim já registrada. Então, foi, tipo assim, está tendo ainda uma experiência, né, muito boa, né? Que faz 2 anos só que eu tenho minha empresa e, se Deus quiser, pretendo poder estar dando um emprego para muitas pessoas ainda aí, se Deus quiser. Nosso assunto agora é a CNH Social. Uma nova legislação permite que pessoas de baixa renda tirem a carteira de habilitação de forma gratuita. A medida passa a valer a partir do dia 12 de agosto e os recursos arrecadados com multas vão ser utilizados para custear o benefício. Tirar a carteira de motorista é o desejo de muitos brasileiros. Mas, para quem vive com pouco, os custos sempre foram um obstáculo. Agora, uma nova lei federal quer mudar essa realidade. É a CNH Social, um programa que vai oferecer habilitação gratuita para inscritos no Cadastro Único. O programa será custeado com dinheiro de multas de trânsito e vai cobrir todas as despesas do processo até a emissão do documento. O valor da CNH, para tirar uma CNH, é muito caro, né? Então, às vezes, isso vai pegar a renda mensal da pessoa mais do que a renda mensal. Então, quando a gente faz esse tipo de programa, a gente consegue unificar esses dados, a gente consegue ver quais são as populações que realmente estão precisando. Vão poder participar da CNH Social quem tem mais de 18 anos e está cadastrado no Cade Único. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a renda por pessoa da família não pode ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, um valor de R$ 759 para cada integrante. Para essa socióloga, a CNH gratuita pode se tornar uma ferramenta de inclusão social e profissional. A gente sabe que ter um carro, ter uma mobilidade, dependendo da cidade, dependendo do trabalho da pessoa, isso é essencial. Então, muitas vezes as pessoas não conseguiam entrar em determinados trabalhos, né? Às vezes tem trabalhos que realmente vão pedir nível médio, às vezes nível fundamental, e pedem a CNH, seja a CNH para moto ou para carro, né? A ou B. E isso acaba realmente limitando essa pessoa. Então, quando a gente consegue trazer esse apoio, né, a partir dos programas do Estado, a gente começa também a inserir certas pessoas no mercado de trabalho com uma forma diferenciada. A nova lei
entra em vigor em 12 de agosto, mas cada estado será responsável por regulamentar como o programa vai funcionar. O filtro pelo CadÚnico garante que o benefício chegue a quem realmente precisa, para que o sonho da habilitação vire realidade para milhões de brasileiros. Conseguir a CNH exige tempo, dinheiro e organização. O processo começa com exames médicos, segue para o curso teórico e termina com as aulas práticas. O processo pode levar de 2 a 5 meses. Então ele vai lá primeiro, vem, faz cadastro, tira a guia dos médicos e dos psicotécnicos. Dali ele vem para o curso teórico, que hoje a maioria é online, então isso facilita um pouco. Aí depois do curso ele faz prova teórica, que essa prova teórica é feita lá no Poupa Tempo. Passou na prova teórica, é que ele vem para as aulas práticas da autoescola, que são exigidas 20 aulas, né, obrigatórias, que isso requer tempo, né? De 2 em 2 aulas é o agendamento aqui da autoescola, mas tem autoescola que trabalha de maneira diferente, mas tem que passar pelas 20 aulas. Mas independente do tempo, ter acesso à Carteira Nacional de Habilitação é um diferencial para muita gente. Ajuda nas tarefas diárias, mas até mesmo abre porta para o mercado de trabalho. A pessoa acaba vindo para mudar de cargo, o trabalho exigiu, na hora de ser contratado, solicita isso, então acaba também esse jovem vindo mais pela necessidade do trabalho. Vamos falar mais sobre direito? Aqui no Boletim, especialistas nos ajudam a entender as leis do país no quadro Seu Direito. Oi, tudo bem com você? No ar, mais um episódio do quadro Seu Direito. Aqui a gente conta com a ajuda de especialistas para levar informações sobre as regras do nosso país. E a dúvida que vai ser respondida hoje é: quando um raio danifica eletrodomésticos de uma residência, a empresa responsável pelo fornecimento de energia tem a obrigação de pagar o prejuízo? E aí? Qual é o seu direito? Sim, o Código de Defesa do Consumidor trata esse assunto, mas isso é tratado mais junto à ANEEL, que é a agência que regula a atividade desses fornecedores, essas concessionárias de energia. Essas concessionárias, elas têm cada uma adota um critério, uma forma de fazer isso, mas normalmente faz um cadastro no site da própria, abre um chamado, como eles dizem, e normalmente eles pedem lá um orçamento. E também podem fazer também uma vistoria no local para ver efetivamente se houve uma perturbação elétrica ali naquela região. Mas é possível sim, com orçamento, com um laudo, tem que seguir basicamente o que a concessionária pede. Mas o Código de Defesa do Consumidor sim tutela, e a ANEEL, que é a agência que regulamenta a atividade dessas concessionárias de energia, também determina a indenização nesses casos. Porque as concessionárias elas têm que proteger o sistema contra esses raios e, consequentemente, proteger o próprio consumidor dela dessas perturbações. Ocorrendo, eles têm sim que indenizar, como indenizar queimas de equipamentos eletrônicos, geladeiras, essas coisas, até mesmo equipamentos de empresas podem ocorrer, né? Como queima de painéis elétricos, essas coisas. Dependendo da situação, é um prejuízo bem grande para essas empresas e para esses consumidores, é claro. A gente traz agora um alerta importante: o cuidado com as crianças dentro de casa durante as férias. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte na faixa etária que vai de 0 a 14 anos. Sufocamentos e engasgos, afogamentos e choques elétricos são ocorrências, infelizmente comuns. O mês de julho é marcado pelas férias escolares e é nesse período que as crianças aproveitam para curtir os momentos com os amigos e familiares. Mas com as crianças passando mais tempo em casa, é preciso redobrar a atenção para os possíveis acidentes domésticos. Na casa da Carol, ela tem tomado várias medidas para garantir a segurança do Matheus, que está quase completando 2 anos. Todas as tomadas em casa sempre foram tampadas, porque criança e tomada
é um perigo, né? Então, tudo a gente sempre coloca aquelas tampinhas em todas as tomadas aqui em casa, desde quando ele era bem pequenininho. Outra coisa que a gente fica muito atento é ficar de olho enquanto ele tá brincando, cozinha, sempre quando a gente vai dormir, a gente fecha todas as portas, né? Só deixa a nossa, com que tem o nosso acesso, né? Que ele já dorme na caminha dele, então ele consegue levantar. Então, cozinha, banheiro, todas essas portas ficam fechadas nesse período da hora de dormir. E sempre cuidados redobrados, né? Ficar de olho sempre, porque criança sempre gosta de procurar outras coisas, né? De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, 456 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos morreram em 2024 no Brasil em decorrência de acidentes domésticos. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostrou que o índice de acidentes dentro de casa com crianças nas férias de julho cresceu 21% entre 2023 e 2024. Choque elétrico por colocar ali os dedinhos na tomada, acidente por intoxicação, por ingestão de produtos químicos, né, produtos de limpeza no geral, queimaduras, às vezes a criança passa ali perto do fogão, acaba esbarrando numa panela, muitas vezes ocorrência de afogamento dentro de casa também, em banheira ou piscinas dentro do condomínio. Engasgamento por deixar objetos pequenos espalhados em casa, queda no geral. Então, são diversos tipos de ocorrências que podem acontecer com as crianças nesse período de férias. Um dos acidentes mais perigosos é o sufocamento, principalmente em crianças com menos de 3 anos. E foi isso que aconteceu com o Matheus. Em um dia, durante as refeições, a mãe notou que ele tinha engasgado com um pedaço de comida. Um verdadeiro susto para a família. Por eu ter ficado muito nervosa, eu fiquei meio que parada, mas ainda bem que o Gustavo tava, né? Então ele sabia fazer as manobras, mas no momento não precisou. Mas a minha reação foi só chamá-lo, mas eu sabia fazer, mas acho que no momento eu dei uma travada. Então é sempre bom saber todas essas manobras de desengasgo, né? Que é algo muito importante. Em casos como esses, a manobra de desengasgo, chamada de manobra de Heimlich, pode salvar a vida da criança. A tenente do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos nos ensinou a realizar essa ação simples, mas que pode evitar uma possível tragédia. Vamos posicionar a criança nessa posição, atentar para travar a criança de maneira que quando realizarmos os golpes aqui entre as escápulas ela não caia. Vamos realizar aqui na linha das escápulas 5 golpes, atentando para manter a boca da criança aberta. Realizando 5 golpes, vamos virar a criança e realizar aqui 5 compressões na linha dos mamilos. E aí verificar se houve sinal de desengasgamento, né? O Corpo de Bombeiros orienta que, caso os pais ou responsáveis notem que a criança não apresentou nenhum sinal de melhora, entre em contato imediatamente pelo 193 ou busque o atendimento médico mais próximo. Primeiro, manter a calma. Identificar o que aconteceu, como você mesmo falou, ligar para o nosso telefone de emergência, 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, passar todas as informações que forem perguntadas pelo atendente. Ele provavelmente já vai fazer alguma orientação para a pessoa que está ali no local tomar as primeiras medidas, passar o endereço correto, pontos de referência e aguardar as equipes do Corpo de Bombeiros chegarem ao local. Pois é, com criança é assim, 1 segundo de distração é o suficiente para acontecer um acidente, né? A atenção precisa ser total. E olha, faltam menos de 3 meses para as provas do CNU, o Concurso Nacional Unificado. São mais de 3.600 vagas para cargos de nível médio, técnico e também superior. Quem sonha com aquela oportunidade no serviço público é a chance de conquistar a tão sonhada estabilidade. Mas antes, é preciso se preparar. Para muita gente, o concurso público é a porta de entrada para uma carreira estável e com bons benefícios. Mas, para conquistar uma vaga, é preciso foco, disciplina e preparação. O Carlos está em busca de uma vaga no setor público. Há mais de 1 ano, tem se dedicado na busca da aprovação. Tem vários concursos que foram ocorrendo o ano passado e esse que eu me inscrevi e pretendo me inscrever em alguns aí que possam surgir ainda esse ano. Para esse ano, o foco principal é o CNU, Concurso Público Nacional Unificado,
que oferece vagas de trabalho em todo o país. Será a segunda vez que o Carlos presta a prova e, para esse ano, está mais confiante na preparação. A perspectiva de estabilidade, salário e possibilidade de trabalhar na região é uma coisa que está me atraindo a participar desse concurso e com muita expectativa de concluir essa meta esse ano. O CNU foi criado em 2024 pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com vagas para nível médio, técnico e superior. Os cargos são distribuídos em 9 blocos temáticos que agrupam as vagas por área de atuação. São eles: Bloco 1, Seguridade Social, com Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Bloco 2, Cultura e Educação. Bloco 3, Ciências, Dados e Tecnologia. Bloco 4, Engenharias e Arquitetura. Bloco 5, Administração. Bloco 6, Desenvolvimento Socioeconômico. Bloco 7, Justiça e Defesa. Bloco 8, Intermediário de Saúde. E Bloco 9, Intermediário de Regulação. Como ele é um concurso bastante abrangente, existem várias formações. Então, a pessoa pode ser formada em engenharia, economia, professor, administração de empresa, e mesmo assim cargos de nível médio, ou mesmo ainda cargos de nível superior sem uma formação específica. Pode ser nível superior em qualquer área, e tem cargos de nível que basta o nível médio para a pessoa se candidatar a um salário que hoje está pagando R$8.000 para nível médio. A segunda edição do CNU acontece à 13h do dia 5 de outubro, com vagas nas áreas de administração, saúde, análise de dados, entre outros. São 3.652 vagas para 32 órgãos públicos, com salários que podem ultrapassar os R$16.400 por mês. Para quem se inscreveu, agora é hora de planejar os estudos para conseguir ir bem na prova. Ele tem que ter um programa de estudos até a data da prova do que ele vai estudar cada dia. Tá? Quantas horas ele vai demandar cada dia para cada disciplina. E ter esse planejamento e seguir esse planejamento até a data da prova. Para esse professor, a chave do sucesso para a aprovação nos concursos está no foco nos estudos. Sem uma rotina planejada e sem comprometimento, a conquista do cargo se torna uma coisa cada vez mais distante. E existem algumas técnicas que podem ajudar na memorização e aprendizado do conteúdo. Quando a gente faz aqui o plano de estudos, a gente orienta o aluno a dividir cada disciplina de estudo 2 horas. E nessas 2 horas ele trabalha compreensão, retenção e aplicação. Ou seja, ele estuda o conteúdo que ele reviu recentemente numa aula, repete o conteúdo que ele viu nas aulas das semanas anteriores, dos meses anteriores, e terceiro, ele faz exercícios e simulados, né? Então, proporcionalmente ficaria em torno de 50% teoria, 50% exercícios simulados. Agora, se você não pretende seguir uma carreira pública e está em busca de uma chance no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas. Vamos dar uma olhadinha na agenda de serviço. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, assistente de logística de transporte, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar mecânico de ar-condicionado, balconista de açougue, cartazista, caseiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos, instalador de tubulações, lubrificador de automóveis, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração e climatização, montador de esquadrias de madeira, montador de móveis de madeira, montador de veículos, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com munque, motorista de carro de passeio, operador de extrusora, operador de instalação de ar-condicionado, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, operador eletromecânico,
passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, pintor de veículos, reparador de aparelhos eletrodomésticos, repositor de mercadorias, servente de obras, técnico de instrumentação, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de prótese e órtese, topógrafo, vendedor interno e vendedor pracista. E ainda vagas para pessoas com deficiências nos cargos de auxiliar de logística, operador de teleatendimento ativo e servente de pedreiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente fala agora de uma decisão da Justiça que desobriga bares e restaurantes aqui da região a pagarem impostos sobre as gorjetas. A medida foi tomada após o sindicato que representa a categoria entrar com um pedido para solicitar a isenção. Elas parecem irrelevantes, mas estão lá, no fim de cada comprovante de pagamento. As gorjetas são parte do cotidiano de bares e restaurantes e constam também na quantia final de faturamento desses estabelecimentos. Ou pelo menos constavam. Aqui no Vale do Paraíba, uma medida judicial isentou os empresários do setor de pagar impostos sobre valores referentes às chamadas caixinhas. Para a população, a medida é positiva. Muitos acreditam que a decisão pode, inclusive, melhorar o atendimento desses locais. Acredito que isentando esses impostos, o preço possa reduzir e também um maior rendimento para o próprio colaborador, né? Ele vai ter um ganho direto com a isenção de impostos. Eu acho que isso ajuda bastante ao restaurante a melhorar outras funções que ele precisa e também pensando no trabalhador, né? No próprio garçom consegue até às vezes aumentar um pouco o salário dele. Até por quem faz parte do ramo, a decisão foi bem recebida. Maria Eduarda é uma delas. A jovem trabalha com atendimento e afirma que a maioria dos clientes optam em pagar a gorjeta. Ela diz acreditar, no entanto, que a nova medida pode estimular novas pessoas a contribuírem. Porque trabalhando nesse ramo, né, caixa, tudo, a gente vê que muita gente tem o medo de pagar os 10% a gorjeta, achando que não vai ser repassado para o funcionário. Então eu acho que se diminui a tributação, toda a questão, né, da isenção, aí você consegue fazer um prato com um preço mais atrativo e aí nisso até a gorjeta fica mais atrativa para o cliente pagar, não fica uma coisa tão assustadora. A ação judicial em questão, que desobriga bares e restaurantes do pagamento de imposto sobre o valor da gorjeta, foi ingressada pelos senhores, sindicato patronal do setor na região. O entendimento da Justiça é que a isenção se dá pelo fato do valor ser considerado um repasse paralelo do faturamento direto aos funcionários, como explica esse advogado. Eu não vou mais precisar incluir esses valores de gorjetas nos tributos que são pagos pelos bares, restaurantes, pelos hotéis. E também essa decisão garantiu a restituição dos valores de tributos que foram pagos nos últimos 5 anos. O advogado falou ainda sobre a abrangência da decisão. Quais os estabelecimentos poderão requerer a medida para se livrarem da tributação sobre as gorjetas? Para os filiados dos senhores, né, que é o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Vale do Paraíba, vai ser possível agora reduzir a tributação que os restaurantes, bares e hotéis pagam no mês a mês e também restituir esses valores que foram pagos a maior nos últimos 5 anos. Já o presidente do sindicato que representa a classe dos empresários de bares e restaurantes, Antônio Ferreira, celebrou a decisão da Justiça. Para ele, a medida alivia a carga tributária dos empresários e possibilita novos investimentos. Você tem uma redução de custo para a empresa, quer dizer, ao invés de você mandar um dinheiro que não deveria mandar para o governo, é um dinheiro que a empresa pode ficar a investir em melhoras para o restaurante, comprar equipamento, remunerar melhor os empregados, enfim. Vamos saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A tarde desta segunda-feira se mantém ensolarada, com a presença de algumas nuvens. À noite, não há previsão de chuva, a máxima é de 24 e a mínima de 12 graus. Já na terça-feira, o dia será ensolarado, com névoa ao amanhecer. À noite, segue sem chuva. A máxima prevista é de 26 e a mínima é de 13 graus.
O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você já sabe, né? Todo o conteúdo da TV Câmara fica disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e eu espero você. Até lá!